A gin tônica, um dos queridinhos dos bares brasileiros nos últimos anos. Hoje eu vou falar os 10 erros mais comuns na execução desse coquetel, seja quem executa, profissional ou não. E fique comigo, o último erro é bem polêmico. Vamos lá. Erro número 10. Achar que a tônica é um remédio. Basicamente, a gin tônica é gin e tônica. E se popularizou no mundo hoje, até eu escuto muito pelos bares que trabalho, que a tônica é um remédio principalmente para combater a malária. Por quê? Por causa do componente químico, né, o quinino, que compõe a tônica. Só que, qual é o grande problema de você pensar que a tônica é um remédio? É a proporção, assim como um drink. Então, para você combater, só por curiosidade, para você combater a malária, por exemplo, você usa 1,5 mg do quinino por dia. Enquanto na tônica, na composição da tônica, da água tônica que você usa para o gin, para a gin tônica, você utiliza 5 miligramas para você compor talvez 350 ml. Então, proporcionalmente, é como se fosse um efeito placebo, né? Você falando. Então, não dá para você utilizar a tônica como remédio para combater doenças como a malária. Então, esse é um erro fatal. Erro número 9. Achar que o gin bom é o gin caro. Para você entender o porquê se precifica, como se precifica qualquer produto no mercado, você tem que entender um pouquinho de dinâmica. Desde a demanda e oferta, a logística e muitos outros quesitos, né, que compõem esse trade, né, como funciona o mercado aí, de compra e venda. Se você pega um gin que está a R$300, por exemplo, e um gin que está a R$100, por exemplo, não significa que esse de 300 é superior em termos de qualidade, sabor, aroma. Às vezes é porque ele é fabricado em outro país, tem uma garrafa um pouco mais cara, e isso encarece o produto final. Tem uma logística diferente, trabalha mais funcionários na empresa. Eu estou levando em conta só gin que é produzido da mesma forma, né? Óbvio que gin que tem especiarias diferentes, modos de produção diferentes, vai encarecer. Normal. Então não caiam nessa, tá? O gin de 300 é melhor do que o gin de 100. Isso é um erro que você não pode cometer. Erro número 8. Gin tônica docinha. Bom, a gin tônica é um drink amargo, porque ele vai à composição do quinino, certo? Da tônica, que é um drink amargo. O próprio gin já é seco, então o paladar desse drink é um paladar mais puxado para o amargo, né? Para o seco, no máximo, aí, se você usar um gin bem presente. O porquê que usam agentes de dulçor na gin tônica hoje? Para ficar mais palatável, ficar mais agradável ao paladar, principalmente brasileiro, aqui, que é mais acostumado com os sabores doces, até pelos coquetéis que fazem sucesso aí nas formaturas e bailes brasileiros, até o próprio sabor de sucos e bolachas ser mais puxado para o doce, né? A gente não tem aquela coisa do seco ou amargo presente no nosso dia a dia. Eu concordo que tem que ser da forma clássica, vamos pôr assim, a gin tônica tem que ser sempre amarga? Não, eu concordo com o que vende, tá certo, falo isso como profissional. E como quem bebe, se tá agradável para você, tudo bem. Mas a gin tônica, por sua essência, ela não é um drink doce. Então é um erro você falar, olha, vê a gin tônica docinha, né? Tem as variações, mas gin tônica ela não é doce. Isso é um erro. Erro número 7. Servir a gin tônica somente na famosa taça de gin. Para mim, um dos sucessos da gin tônica é justamente essa taça robusta que ela é servida. Ela chama atenção, ela é agradável visualmente e dá a impressão de vantagem, né? Então, muito coquetel dentro, num valor que você pagaria em outra taça que não dá o mesmo efeito visual. Mas a gin tônica também ela é servida em copos longos, né? Long drink. Aquele copo mais fino e comprido. Ele é servido tranquilamente até em muitos bares fora do país. Aqui no Brasil se popularizou muito a taça. Eu uso muito long drink nos eventos que eu faço. Já está sendo totalmente aceito. Porque esse também é um papel do bartender, né? Ou de quem vai fazer o coquetel.
seja ele profissional ou amador, você instruir quem está consumindo. Então a gin tônica nessa taça é válido, é legal, é o que seria o mais comum, mas no long drink ele também pode ser servido, fica muito bem a decoração com a guarnição, tem vários vídeos e fotos por aí, aconselho vocês a procurarem. Então é um erro achar que a gin tônica só é servida nessa taça de gin, que assim ficou popularizado o nome. Erro número 6. Especiaria somente para decoração. Bom, estamos aqui com um monte de especiarias. Eu vou falar um pouquinho sobre elas e mostrar para vocês que não é só para decoração. Você tem aqui canela em pau, vou dar um exemplo, com aroma extremamente forte, acentuado. Se você tiver uma dúvida, tiver na sua casa aí, dá uma raspadinha com a unha assim e cheira. Muito acentuado esse aroma da canela em pau, assim como o sabor da pimenta rosa, acentuado, o aroma também do anis estrelado. Então você colocar as especiarias na gin tônica e falar, só para decorar, para ficar bonitinho, é um erro. Tá? Ele tem presença de sabor, tem aroma. Decora? É para decorar? Lógico que é. Quanto mais coerência você tiver, harmonizar sabor, aroma e visual, né? Melhor, parabéns. Mas ele não serve só para isso, tá? Muito atento. Então, você usar os zets, né, que é aquela casca da laranja ou uma fruta desidratada, tenta buscar coerência nesse coquetel. O meu gin, ele vai pepino, é o caso de uma marca famosa aí que usa o pepino. Eu coloco o pepino lá para dar harmonia, né? E não só para ficar bonitinho, não serve só para decorar, tá bom? É um erro muito grande achar que as especiarias são somente, e botânicos, né? Somente para decorar. Erro número 5. Fazer gin tônica com energético. Gente, gin tônica é gin com tônica. Com energético, já pediram para mim, é gin tropical, gin, não sei o quê. Não é a gin tônica. Pode ser pela evolução do próprio drink nos bares, que isso é natural, normal, tenha modificado o coquetel, certo? Existe gin com energético. Mas se chama gin tropical, como eu já ouvi falar, gin energético, gin bomba, não sei como quer chamar. Mas a gin tônica é com tônica. Muitas vezes no meu próprio bar já pediram para mim, a gin tônica, eu fazer e falar, mas com energético? Então, isso é um erro, né? Eu falo na experiência empírica, eu já fiz errado, eu já fui induzido ao erro, sendo que a pessoa estava pedindo uma coisa e eu estava fazendo outra. Então, gin tônica é com tônica, não com energético. E muito cuidado com o energético sendo consumido na coquetelaria. É uma explosão de açúcar e rouba toda a característica de sabor e aroma que é imprescindível para um drink como a gin tônica. Erro número 4. Tomar a gin tônica de canudo. Bom, não vou nem levantar a bandeira aí da questão ambiental, porque tiveram já os canudos de alumínio, embora eu seja um pouco contra de inox, né? Porque eles vêm em embalagem de plástico, né? Então, para mim, nunca fez muito sentido. Mas vamos falar da parte sensorial. Primeiro, a gin tônica é um drink muito aromático. O que significa? Que a presença do aroma, o perfume, né, o cheiro do drink, ele é muito relevante para a experiência completa quando você experimenta esse coquetel. Para isso, você tem que estar com a sua narina mais próximo da superfície do drink possível. E o canudo impossibilita, né? Você tem uma distância. Como que você vai sentir o aroma da canela, o aroma do seu botânico, como o alecrim, sendo que você está tomando com canudo? Eu sei que vai gerar um pouco de polêmica, porque muitas mulheres tomam com canudo para não manchar a taça, né, de batom, para não borrar o batom, mas drink de taça não deixa, não permite o uso de canudo. Sou eu que estou dizendo, não pode? Não, é uma etiqueta, digamos assim. Então todos os drinks com taça espumante, né, também não se toma com canudo. Eu sei que alguns bartenders também vão ficar um pouco bravos aí, porque na hora de tirar aquele batom, né, é um pouco complicado. Se usa até a parte verde da bucha. Isso aí é só para quem lava copo, né? Vai entender. Então,
configura-se um erro usar o canudo para você tomar a gin tônica. Canudo, ó, fora. Gin tônica na taça fica muito mais charmoso, tá? Retoca o batom depois, essa é a dica que eu dou para vocês. Erro número 3. É uma gin tônica ou um gin tônica? Bom, primeiro erro, o que é o erro disso aí é você corrigir alguém por falar de um jeito ou de outro. Bom, vou baixar o Pasquale aqui. Para quem é mais novo, dá uma pesquisada no Google aí que vai saber quem é o professor Pasquale, que embalou toda uma geração aí que falava o português errado ou tinha alguma dúvida. Antes do Google, né, a gente consultava o professor Pasquale nos programas de uma distinta rede de TV aí. Bom, vamos lá. Um gin tônica ou uma gin tônica? Segundo as minhas pesquisas, até né, vendo alguns sites aí que o Pasquale escreveu, e outros professores, e enciclopédias e dicionários por aí, os dois modos estão corretos. Porque gin é masculino, né? Que vem de zimbro, então um gin, e tônica é feminino, uma gin tônica, né? Água tônica, tônica vem da água tônica. Então os dois servem o mesmo, servem artigos diferentes, né? Tanto masculino como feminino. Um gin tônica ou uma gin tônica. Os dois estão corretos. Já pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho também do gin. Gin com N ou gin com M? N de navio ou M de Maria? Bom, as duas escritas estão, não, eu ia falar as duas pronúncias, mas pronunciar o N ou M dá na mesma. Mas as duas escritas estão certas. Sendo que o gin com N é o jeito que os estrangeiros escrevem, né? Ingleses, europeus aí e americanos. E com M é o jeito que os brasileiros escrevem, porque na nossa grafia portuguesa a gente não tem palavras terminadas com N, por isso que a gente usa o M. Então já sabe, escrever o gin com N ou com M, tá certo, ou pedir a gin tônica ou o gin tônica, também tá certo. O que tá errado é falar, me vê uma gin, aí tá errado, tá bom? Abraço aos MCs, meus amigos aí. Erro número 2. A gin tônica é tão europeia. Isso é um erro. Isso é errado. Pensar, gin tônica é um drink tão europeu. Assim como todos os drinks, né, tem a sua origem um pouco nublada, nunca tão explícito. Mas, como você já me conhece, eu sou um bartender e muito pesquisador da minha área. E pelas minhas pesquisas, a tônica, né, a água tônica, ela foi criada na Índia, né, à base do quinino e tal. Então, quando os ingleses que invadiram a Índia chegaram por lá e sofreram com algumas doenças, né, como a febre amarela, a malária e entre outras. Febre amarela, não sei, enfim, não é minha área, tá? Mas malária é certeza. Eles começaram a consumir o quinino, né, tônica. Só que imagina, hoje, mesmo processada, com as empresas adicionando açúcar e água, fica aquele amargor. Imagina naquela época, bem concentrada. Nossa, devia ser intragável de tão amarga. Eis que algum médico, que certeza que ele tinha alma de barman, viu? Porque ele pegou o gin inglês e começou a misturar com essa tônica. Isso era a desculpa perfeita também para todo mundo ficar bebendo gin à torta e à direita. Mas teve essa primeira mistura na Índia. Lembrando que a Índia ela foi colônia inglesa de meados do século XIX até meados do século XX. Tá? Então a influência inglesa é muito forte na Índia. Então esquece que a gin tônica é um drink muito europeu, como muitos dizem aí. Nossa, me sinto tão europeu tomando a gin tônica. Pode se sentir um pouquinho indiano, sabe? Erro número 1. Gente, chegou a hora polêmica aí. E para mim, o erro mais grave não só da gin tônica, não só da coquetelaria, mas da sociedade. Você dizer que gin tônica é drink de mulher. Isso é um erro. Não um erro que mulher não pode tomar gin tônica, mas você determinar que algo de ingerir, no caso o coquetel, seja de um gênero ou de outro. Isso chega a ser mais bizarro do que cor azul para menino, cor rosa para mulher. É bizarro isso, cara. Esse é um pensamento retrógrado, esse é um pensamento não agregador. Você começa a separar, né, ali pessoas que gostariam de tomar aquele drink, gostaria de ir com aquela galera que está tomando aquele drink, porque você está separando por gênero o coquetel, né? Quem é você, bartender, né? Vamos falar agora um pouco com os profissionais,
para falar, olha, chegou uma mulher, olha, vou te colocar a gin tônica ali, ou chega um homem, vou pôr um dry martini, eu vou colocar um Negroni, um Manhattan, pensando, ah não, esse é um paladar mais seco, mais amargo, né, vai ser para o homem. Ah, esse é mais docinho, mais suave, vou colocar para a mulher. Bom, primeiro que a gente já viu nos outros erros aí, ao longo dos vídeos, que a gin tônica é amarga também. Então já cai por terra sensação de paladar. Ah, mas a taça, a gente também viu que serve em long drink, serve em outro recipiente, mesmo porque essa taça não tem nada de feminino ou masculino, né? É uma taça. Isso quem vai determinar a gente, assim como o sabor. Mas tem frutinhas, tem especiariazinhas. Isso estou falando de coisas que eu ouvi, tá? Já, mas tem aquelas coisinhas, fica meio feminino. Não sei de onde vocês tiram isso. Eu nunca vi a gin tônica como um drink para mulher. Eu nunca indiquei a gin tônica como um drink para mulher. Assim como nunca indiquei drinks para homem. Eu indico drink forte, drink fraco, drink frutado, drink aromático, drink carbonatado, características de sabor, estética, aroma, ou qualquer outra coisa. E eu dou aquele toque. O cara fala, eu quero um drink que pareça másculo. Eu não vou servir um Cosmopolitan, que é rosa, por exemplo. Isso eu entendo o senso comum. Não estou aqui sendo a taxação, assim, olha, não pode. Existe sim o senso comum. Tem um drink rosa que muitos homens vão achar mais femininos. Mas falar isso da gin tônica, da clássica, né, digamos assim, que é mais transparente, só tem as especiarias, não vejo um motivo para você falar que isso é drink de mulher, tá bom? Esse é um erro gravíssimo. Isso vai fazer você, eliminando esse erro da sua vida, você vai até evoluir como pessoa. Fica a dica aí. Então é isso, galera. Esses foram os 10 erros da gin tônica que você não pode cometer. Não sou o dono da verdade, estou aqui somente para passar informação para vocês. Então, por favor, comentem aí, né? Vamos interagir, discorda, concorda, deixa a sua opinião. É muito importante para mim isso, justamente porque eu quero gerar aqui um debate e não uma imposição. Vou ficar aqui com minha gin tônica, espero que vocês fiquem com esse conhecimento e a gente se vê nos comentários.